Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a desistência, sobre a vontade de desistir. E se esse vídeo aparecer para você, talvez você já tenha pensado sobre isso, às vezes você está passando por isso nesse exato momento no seu negócio do digital. E eu quero que de alguma forma esse vídeo te ajude, porque eu tô no digital já tem, vai fazer agora em 2026, 6 anos, 5 anos, e no início foi bem desafiador e realmente em alguns momentos a vontade e os pensamentos de desistir, largar tudo e voltar para o caminho tradicional, eles eram constantes. E aí, ao longo desse vídeo, eu quero te falar o que eu fazia. Então fica até o final, porque tem uma coisa específica que eu fazia que era o que me fazia desistir de desistir. Um contexto rápido, né? Eu comecei no mercado como querendo ser estrategista. Na época eu estava começando a entender como era o mercado e ver o que era lançamento, então a minha ideia era trabalhar com lançamentos. E para você, no meu caso, né, que não tinha uma especialidade, ou seja, eu não era o especialista, você começar no mercado é mais complexo porque não depende só de você, né? Não depende só de mim. Eu não tinha conhecimento para ir lá e me lançar, né? Aprender a fazer lançamento e lançar um curso meu. Então eu precisava conhecer alguém que estivesse disposto a fazer isso junto comigo. E eu encontrei uma amiga minha da época do colégio que tinha começado na época a postar alguns conteúdos sobre fotografia e virei para ela e perguntei se ela topava trabalhar junto, que eu estava começando a estudar, se ela topava, ela topou e a gente começou. Acabou que não deu certo. O nosso trabalho junto não deu certo, ela travou em alguns momentos ali por conta de, principalmente na hora de gravar o curso, ela estava se cobrando muito, enfim, os detalhes não importam aqui nesse vídeo. Mas uma coisa que ficou muito na minha cabeça naquela época é a minha expectativa era de fazer dar rápido muito certo. Fazer dar certo muito rápido. Porque era isso que o mercado vendia e continua vendendo hoje, né, na verdade. Tem muita gente que te fala que vai ser muito mais rápido do que vai ser, vão te mostrar exemplos de gente que conseguiu, que em 1 ano e meio mudou de vida e que ganhou muito dinheiro, que estava, né, independente financeiramente, enfim. Mas o que eu vi ao longo desses anos de experiência é que essas pessoas que têm resultados muito extraordinários, normalmente elas têm circunstâncias mais favoráveis. Então, às vezes, é uma pessoa que já conhece alguém, algum especialista, e por sorte mesmo, essa pessoa é muito boa no que faz e dá certo muito rápido. Então eu não tive essa sorte, tem gente que tem essa sorte. E aí não dá pra. Eu não tiro o mérito da pessoa, mas também não dá pra ignorar o fator sorte nessas, nessas circunstâncias. Então isso é algo pra você levar em consideração também, pra não ser tão duro com você por conta disso. Às vezes as suas circunstâncias são diferentes da pessoa que você está se comparando e que às vezes está fazendo você querer desistir porque acha que o seu resultado não está sendo tão bom quanto da pessoa que você está observando. Só que é isso, a circunstância dela é diferente da sua circunstância. E aí, no meu caso, depois eu ainda tentei fazer um outro lançamento com uma confeiteira na época, acho que foi 1 ano depois, não, alguns meses depois, e também não deu certo. Então você vê um monte de gente falando que aquilo ali dá certo. Ela tinha acabado de fazer um lançamento sozinha e tinha tido um resultado ótimo. Então, na minha cabeça, com o que eu estava estudando e fosse aplicar com ela, ia ser muito melhor. Mas eu não tinha o conhecimento na época da demanda reprimida, né? Ela era uma pessoa que há muito tempo produzia conteúdo e quando ela fez o lançamento sozinha, tinha muita gente que estava esperando ali só ela lançar alguma coisa para comprar. Então, acabou que quando eu fui fazer o lançamento com ela, ela já tinha pegado todas as frutas baixas, né? E o resultado do segundo não foi tão bom quanto o primeiro. E aquilo, naquela época, me deu um baque muito grande. Falei, putz,
será que isso é pra mim mesmo? Será que eu vou conseguir fazer isso dar certo? E mais uma vez começou aquela dúvida do e aí, será que eu vou conseguir, né? Será que eu desisto? Será que eu volto para na época eu ainda estava na faculdade, será que eu procuro um outro estágio? E eu cheguei a procurar na Hotmart na época. Por sorte, eles encerraram as inscrições, eu não lembro o que aconteceu, acho que alguma reformulação lá dentro, e não foi pra frente. E aí eu falei no começo do vídeo que eu ia falar o que eu fazia, que me ajudava muito a desistir de desistir, e era justamente entrar no LinkedIn para pesquisar vagas. Toda vez que eu tinha esses baques assim de, pô, será que vai dar certo? Eu já, beleza, né? Vamos ver quais são né, buscar um plano B aqui e entrava no LinkedIn para dar uma olhada nas vagas. E quando eu olhava aquilo, eu pesquisava por vagas, via empresas que às vezes eu tinha interesse, eu lia a descrição, aquilo me fazia refletir sobre a realidade que eu voltaria, né? Porque eu já tinha feito estágio, nunca trabalhei em cargo sem ser de estágio na minha vida, mas eu tinha feito alguns estágios e eu sabia como era o dia a dia. Então, ler aquelas descrições, olhar para o LinkedIn, ver pessoas postando que estavam mudando de emprego, e eu via isso muito, né? Pessoas constantemente mudando de emprego, isso foi uma coisa que me chocou também muito nessa geração nossa. Eu trabalhando em startup, era quantas pessoas mudam de emprego o tempo inteiro, essa insatisfação. E eu falei, cara, eu não quero voltar para isso, né? Eu já identifiquei que eu quero essa autonomia, eu quero empreender, e eu não vou cair no mesmo erro, porque se eu voltar, eu vou cair igual essa galera que entra no emprego, fica 6 meses, fica insatisfeito e volta. Por quê? Porque o problema não é emprego. O problema não era o emprego. Então aquilo me fazia voltar para minha cabeça e falar, você tem que seguir, você já entendeu que esse é o caminho, é só ter persistência, né? Então, como eu falei, para mim funcionava muito essa questão de olhar o LinkedIn, mas eu acho que o principal ponto para você não desistir é ter clareza, buscar clareza do processo ao longo do caminho. E uma coisa que é importante você ficar atento é uma conversa que eu tive algumas semanas atrás com o meu treinador, que eu jogo beach tênis, então a gente estava trocando uma ideia num treino e ele falou: aí vocês têm que ter clareza do que tira vocês do jogo e do que faz vocês voltarem para o jogo. Porque o tênis, o beach tênis, esportes individuais assim, no caso do beach tênis eu jogo em dupla, mas enfim, são esportes muito mentais. O beach tênis também se encaixa nisso, apesar de ser em dupla. É muito mental e você rapidamente pode estar indo muito bem no jogo e do nada você saiu fora e o jogo desanda e o jogo estava na sua mão, você perdeu. No tênis é muito comum isso também. Você vê a pessoa, o jogador começa muito bem, no segundo set amassou no primeiro set, segundo set desanda. É conseguir identificar isso. E no empreendedorismo também. Às vezes eu tenho essa visão de que é muito mais sobre a capacidade mental, de mentalidade, de psicológico, né, capacidade psicológica, do que capacidade técnica. Às vezes as travas são muito mais emocionais do que técnicas, né? E você conseguir ter na sua cabeça o que te fez, né? Qual foi o gatilho que te fez pensar em desistir? E conseguir identificar também qual é o gatilho que te faz voltar, qual é o gatilho que te faz se motivar de novo, ter vontade de novo, porque aí você vai precisar disso ao longo da sua jornada. Você não vai ser uma vez só que você vai pensar em desistir, então não vai ser só uma vez que você vai precisar voltar a sua mente para o jogo do seu negócio. Então é importante ter isso na sua cabeça, identificar quais são esses pontos, identificar o que te desagrada, identificar o que te faz sair, o que te faz pensar em desistir e também o que te faz voltar.